Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo. A gente vai estar falando aí do mercado hoje, o que fez, o que não fez. Vocês perceberam aí, hoje acabei ficando um pouco ausente, acabei não operando hoje. O pessoal ali, os alunos no grupo ficaram, falei com eles ali rapidão. Meu filho ficou doente desde ontem com uma virose aí, passou a noite praticamente passando mal e eu tive uma noite horrível de sono. E aí, por esse motivo, eu resolvi não operar hoje, fiquei só acompanhando, olhando, falei um pouquinho ali no grupo com os alunos, mas preferi não fazer nada, que é porque a nossa cabeça é cansada, desgastada, então resolvi tirar esse dia para ficar meio quietinho, sem nem ficar olhando muito o mercado. Mas já está melhorzinho, já graças a Deus, o pior já passou e está tudo certo. E vamos agora ver se a gente descansa aí essa noite para amanhã voltar com tudo, né? Lembrando, amanhã é dia da aula ao vivo para todos os alunos do treinamento, né? Nosso compromisso das aulas até o final do ano. Então amanhã a gente tem aí a terceira aula dessa nossa maratona que a gente vai ter até dezembro. E se você ainda não comprou o treinamento, ainda dá tempo, né? Só clicar nesse QR Code que tem aqui na tela. Vai ser direcionado para a página do treinamento, onde você vai adquirir o treinamento e vai ter acesso ao grupo de alunos, onde lá dentro você vai poder participar e receber o link do Zoom para participar dessas aulas ao vivo, certo? Então vamos sem enrolação, não vou nem ficar falando do que poderia e o que não poderia ser ou acontecer. Eu só tinha marcado esse Fair Value Gap aqui ali para mostrar no grupo de manhã, mas confesso que foi só por marcação. O que a gente tem aqui agora no índice, tá, turminha? Vamos lá. Nós tivemos uma movimentação de pullback aqui, onde ele chegou numa região de teste dessa região aqui de oferta, tá? E agora ele começou a fazer um movimento de queda. Então nós tivemos agora, hoje, nós tivemos o choque aqui, né? Deixa eu traçar a linha reta aqui, ó. Nós tivemos o choque aqui nessa região, né? Por conta dessa movimentação aqui que ele fez um topo, depois ele fez um fundo aqui e aí quebrou essa estrutura, percebam? Fiz até o famoso oco, né? O ombro, cabeça, ombro, que a galera sempre adora. E aí, por isso que todo mundo sai vendendo fundo aqui, né? Porque tem de alvo aqui espelhar o ombro, né? Como alvo. O que a gente está enxergando aqui, Tato? Agora o preço está vindo testar essas regiões aqui de baixo, ok? Então, aqui é importante vocês terem atenção, porque sim, o preço agora ele está virado para baixo, né? Por enquanto. A gente tem uma região de oferta bem interessante aqui com um order block validado aqui, ok? Então, assim, eu tenho falado ultimamente para a turma a importância dos Fair Value Gaps, né? A importância dos gaps no nosso operacional, inclusive eles têm sido muito mais efetivos do que nossos order blocks. Por quê? Porque ali é onde os HTFs atuam, né? Os robôs de alta frequência, esses gaps são os pontos onde existe o fechamento, onde existe a liquidez, né? Então é isso que a gente sempre observa. E aí vocês podem ver, ó, aqui, ó, ele deixou o gap e depois ele voltou, deu a entrada e deu a venda, né? Aí depois voltou aqui de novo. Eu vou até colocar nos 5 minutos que vai ficar melhor para vocês entenderem. Olha só, né? Aqui, ó, nós tivemos nos 5 minutos nem aparece até, né? Mas a gente teve essa violação aqui, essa liquidez. Depois ele desceu, voltou, deu outra oportunidade aqui, né? Nessa movimentação, nesse sweep. E aí é o que eu falo para a galera tomar cuidado, né? Se o preço está apontando para baixo, não adianta querer achar que vai chegar aqui e sair comprando, que aqui foi um choque. Vocês têm que estar espertos ao que o preço está mostrando, né? Eu garanto que isso aqui, ó, é muita gente brigando contra o stop. Depois aqui, ó, quando ele estopa de fato, ele desce.
né? Vocês têm que entender em operar para o lado que o preço está virado. Por exemplo, aqui o preço virou, rompeu fundo, aonde que eu estaria esperando por oportunidades? Nesse gap ou nesse order block aqui em cima. Tá? Ia estar esperando o preço chegar aqui para dar continuidade. Ele não teve força para subir, e aí o que eu falo? Não teve força para subir, desceu, deixou um gap aqui, ó. Voltou e ainda deu o tradezinho da tarde aqui para a galera CLT que fica aí operando até o fim do dia. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas movimentações do preço para vocês não serem pegos de surpresa, né? Por conta disso aqui, ó, o preço captura a liquidez, depois ele faz fundo mais baixo e aí ele faz esse movimento aqui. Vocês acham que é choque e vai querer comprar aqui, quando na verdade a liquidez está aqui para dar continuidade no preço, tá? Então tem que tomar cuidado com essa inversão aí, com essa movimentação, porque isso faz uma diferença muito grande no operacional, tá, turma? E o que a gente tem aqui para a gente analisar para amanhã? Ó, os pontos aqui continuam sendo esses carinhas aqui de baixo. Tá? Tem esses dois pontos aqui. Tem essa zona de liquidez aqui muito grande. Então é muito provável que o preço dando continuidade aqui no pregão de amanhã, a gente pode ter sim um reteste até aqui. E aí vai chegar no alvo lá do ombro, cabeça a ombro da galera, né, que espelha o alvo para baixo, tá? Então, mas a princípio é essa visão que a gente tem, porque é o seguinte, o preço agora deixou os desequilíbrios aqui, né? Então agora eu tenho pontos interessantes e importantes aqui. Vamos lá. Primeiro, esse carinha aqui, tá? Deixa eu só ajustar. Que aqui eu tenho uma região bem interessante, que é e esse aqui é o típico order block, galera, que é o order block clássico, né? O candle que tentou subir, depois foi engolfado e foram 3 candles de força na sequência contrária. Mais claro que isso aqui é impossível para você estar tendo uma noção de order block. E aí, junto disso, a gente tem o Fair Value Gap. Né? Então a gente tem aí duas movimentações aonde em cima desses dois pontos vocês têm que estar espertos sobre o que esperar, tá? Então assim, Emerson, mas e se for movimento de compra? Para pelo menos dar um movimento de compra, ele tem que perder essa região aqui. Porque eu tenho um topo, um fundo, um topo e um fundo. Então ele teria que fazer isso aqui. E aí sim eu tenho o choque aqui para poder me dar a compra aqui embaixo, tá? Enquanto ele está fazendo isso, se ele subir, aqui nós temos a nossa região de oferta validada por conta desse fundo rompido, tá? Ele renovou o fundo, ele valida a região de oferta para dar continuidade. É simples, tá, galera? Então percebam nisso. E também fiquem atentos nesse carinha aqui, ó. Tá? Eu sei que é uma região mais baixa, mas pode sim usar esse ponto de liquidez aqui, então tenham atenção na reação do preço aqui, tá? Porque assim, tá barato, é um Fair Value Gap numa região barata, sim, mas eu tenho aqui um teste de fundo, então eu tenho uma região aqui que me pode fazer validar, tá olhando para isso aí nesse momento, tá? Então, fiquem ligados nisso daí como oportunidades para tentar pegar uma continuidade nesse movimento aí, tá? E já sabem, né? Aqui a gente deixa até marcadinho aqui em cima que a gente teria, né? O possível choque aconteceria nessa parte aqui de cima, beleza? Bora falar do dólar. O dólar hoje fez o sweep lá embaixo. Eu tinha comentado sobre essa região de liquidez, né? Que isso aqui era uma região muito importante. Lá para trás é uma zona de fundo muito forte. Então, é muito característico isso. Prender a galera na venda e depois voltar estopando, tá? E aí vocês veem que depois ele ficou travado no meio do caminho, ok? O que a gente tem que entender? Desculpa, galera, que hoje eu tô cansadão mesmo. O
que a gente tem que entender aqui nessa movimentação? Os pontos que a gente tem que observar, né? E aqui são eles, ó, eu tenho essa zona de liquidez, né? E eu tenho esse outro meio aqui. Então, eu tenho os dois pontos aqui no meio, que é aquilo que eu sempre falo para a turma. É vocês esperarem o preço sair desse range para ver uma possível movimentação de lado. O que tem que estar atento? O lado que ele rompe. Às vezes ele faz o sweep para cá para ir para cima. Ou ele vai fazer o sweep para cima para poder ir para baixo. Tá? Aqui ele já fez uma varredura de liquidez. Ó. Quando a gente observa isso aqui com zoom, ó, vamos tirar o zoom, o que a gente tem aqui? Eu tenho um Fair Value Gap, que o preço veio aqui e pegou a liquidez desse gap. Tá? Então, a liquidez aqui já está pega, ok? Então, se esse preço voltar a romper aqui e passar dessa zona do Fair Value Gap, com certeza eu posso ter continuidade, tá? Por isso que eu tenho que estar muito atento a essa região, porque seria assim um sweep para dar continuidade na alta, ou até mesmo continuar daqui direto, tá, galera? Como isso aqui já sendo sweep, então ele fazendo sweep, aqui também percebam, ele tinha um gap, ele fez a movimentação e deu aí uma reação, né? Então agora a gente tem que entender o que? Se essa reação aqui do sweep vai dar continuidade ou se amanhã ele vai abrir com gap e seguir para cima, tá? O que a gente tem que entender é aonde o preço está. Aí ele está no meio de caminho e eu tenho essas duas regiões aqui bem interessantes e importantes lá em cima, tá? Então prestem bem atenção nessa movimentação aí do dólar para o pregão de amanhã, tá? E o Nasdaq, vamos falar do Nasdaq aqui. O Nasdaq hoje, mais uma vez, né? Eu venho falando muito para a galera sobre o operacional do Nasdaq, você aproveitar as janelas de operação. Nós tivemos duas boas oportunidades aqui pela manhã e uma ótima oportunidade para quem opera na janela da tarde. Eu sempre falo para a galera, o Nasdaq é um ativo que não adianta que você não vai ficar o dia inteiro perdendo tempo na frente dele. Ou você vai pegar essa janela da hora do almoço aqui, ou você volta depois das 3 da tarde, que aí sim você vai ter a movimentação do pós-market de Londres, né? O Londres fecha ali logo depois do almoço, e aí depois você tem a movimentação da tarde. Então vocês têm que entender o que é, como é que o Nasdaq funciona, né? Olha só, ele deu a venda aqui no buy side, veio até o order block aqui embaixo, onde teve uma reação, e depois ele veio e rompeu aqui, chegando no alvo dos 60 minutos. E aí, por isso que ele dá essa reação, porque ele chegou no alvo dos 60 minutos. E aí vocês têm que entender essas movimentações que ele está fazendo. Olha só, aonde que ele veio aqui, ó. Estão vendo que eu deixo esse indicador, porque esse indicador é fantástico. Olha só, ele capturou a liquidez daqui no dia seguinte, na sexta-feira, na sexta-feira, hoje ele capturou essa liquidez aqui, buscou a de cima e depois foi buscar a de baixo. É sempre assim que o preço vai se movimentar. E se vocês se basearem nisso apenas, não ficarem caçando oportunidades em meio de caminho, o que vai acontecer? Vocês sempre vão estar pegando trades na veia. Sempre vai ser trade na veia. E aí é que tem os grandes gains. Por isso que a galera faz um dinheirinho mais fácil no Nasdaq, quando você tem paciência, tá? Agora, o que a gente tem aqui no Nasdaq? Ó, primeiro, ele fez uma quebra de estrutura, né? Ele foi aqui, chegou no alvo e agora ele quebrou esse ponto. Tá voltando aqui, ele já até acabou de abrir agora, 19 horas que eu tô gravando, tem essa zona de liquidez aqui, então a possibilidade agora é dele vir testar essa zona aqui, tá? Por quê? Porque ele já capturou o dinheiro aqui embaixo, então se ele capturou o dinheiro aqui embaixo, a tendência é que ou ele vai testar aqui em cima, ou daqui ele volte e vai testar a outra parte lá de baixo. Tá, a gente tem falado aí, às vezes, o mercado tem me desmentindo, porque às vezes eu falo, o mercado asiático não tem andado, tudo, mas vocês têm que entender o porquê operar. Às vezes acontecem movimentações, por exemplo, a abertura de pregão às 7 da noite, ela é devagar.
Mas você tem que entender uma coisa. As empresas divulgam balanço no final do pregão. Então, quando você tem uma divulgação de balanço no final do pregão e o pregão logo na abertura, você tem uma volatilidade alta e você tem que estar atento, né? Agora, janela de mercado asiático é difícil, 9, 10 horas da noite quando abre a Ásia, porque teria que ser alguma coisa muito forte para movimentar os índices futuros. Vai ter outra janela legal na abertura de Londres, porque Londres, aí sim, na zona do euro, tem notícias que impactam, e aí sim o nosso Nasdaq faz boas movimentações, tá? Então, por isso que eu falo para vocês estarem atentos em relação a isso. Então, fiquem sempre prestando atenção nessas movimentações, tá? Então, aqui, o que a gente tem agora, ó? Deixa eu tirar isso aqui que já foi essa liquidez. Eu tenho esse Fair Value Gap aqui em cima e é muito importante, né? Tá vendo? Ó, eu já tinha esse aqui de baixo, que foi mitigado agora, né? E agora o preço fez um choque. Ele acabou de deixar um choque aqui, ó. Desceu, subiu, né? Porque ele passou aqui, foi capturar a liquidez aqui de cima e agora está retraindo. O que eu tenho que aguardar agora? No mínimo, eu preciso traçar minha Golden Zone aqui e tá esperando por alguma coisa nessa região aqui de baixo. Se ele me sinalizar alguma movimentação contrária aqui embaixo, aí sim eu posso estar pensando numa continuidade de alta, tá? O pregão asiático ele tende a ficar dentro desse range, então é muito disso que a gente vai ver amanhã, tá? Então fiquem atentos, né? Com os lados aí que a movimentação do preço, que o Nasdaq está indo, para vocês entenderem aí amanhã o que fazer e o lado que a gente puder operar, beleza? Vamos falar aqui agora do euro. O euro hoje teve mais um dia muito bom, né? Bem direcional, diga-se de passagem. A abertura de Londres levou o preço a capturar a liquidez lá em cima. Depois, ele não teve forças para romper. Aqui, quando a gente traz para o time frame menor, vocês identificam muito claramente a quebra de estrutura, apesar de é choque, não sei o que. Não, lá fora a gente olha isso, tá? O candle que tentou descer, né? Então eu tenho aqui essa movimentação aqui de alvo, depois ele quebrou essa estrutura, e aí quando ele volta na região, aí sim você tem o trade confirmado. E ainda depois disso, que ele rompe o fundo, ele deu o segundo trade aqui no Fair Value Gap, ó, cirúrgico, que aí ele deu essa queda toda depois dessa movimentação, tá? E além de tudo, ainda depois da abertura de Nova York, à tarde, que acho que teve notícia agora à tarde, eu nem acompanhei muito, ele ainda deu a outra venda aqui nessa região de order block, que ele foi aí, ó, direto e reto lá pro alvo, ó, na linhazinha vermelha aqui da Sell Side Liquidity, entenderam? Então é assim, bem direcional. E o euro costuma ser muito assim, tá, turma? Vocês têm que estar bem espertos em relação a isso. O que a gente tem aqui agora? Ó? Vamos lá. O preço fez o sweep, a varredura aqui, ó. Vou até marcar. Aqui embaixo, que é um Fair Value Gap, que é onde ele veio buscar liquidez, né? Olha só. E agora ele está fazendo um retorno. Né? O que eu tenho como ponto importante aqui? Essa zona de reteste do fundo. Né? Se ele segurar aqui, ele tende a vir dar continuidade para baixo. Agora, para ele continuar subindo, ele teria que passar dali, né? Passar desse gap, passar desse topo, e aí sim, aqui em cima eu estaria esperando por oportunidade de venda para continuidade. Seria o cenário ideal, tá? Agora, vou operar um contra-tendência porque ele tem jeito de ir até lá. Eu pensaria duas vezes, porque a movimentação de queda, ela foi muito forte, né? A gente viu aqui, ó, nós tivemos uma movimentação de alta muito forte, depois teve outra muito forte, ele praticamente não teve força para passar daqui e voltou perdendo fundo. Então agora ele está perdendo fundo, ele tende a ir
buscar as regiões mais abaixo, certo? Então fiquem ligados aí nessas movimentações e nessas regiões aqui de baixo do euro para uma possível continuidade. Beleza, galerinha? E para a gente finalizar, vamos falar de Shao, né? O Shao aqui, ó, deu a entrada cirúrgica na abertura ontem, né? Ontem à noite, ali por volta das 9, 10 horas da noite. Bateu naquele nosso order block que a gente tinha desenhado e rasgou para baixo, né? Então, ou seja, aquilo que a gente tinha de expectativa, o desenho foi exatamente o que ele fez. E ele foi buscar o alvo lá de baixo, né? Foi buscar o que a gente tinha como traçado aí como alvo nesse pregão de hoje. O que a gente tem aqui agora? Ó? Primeira região importante é essa daqui. Hoje me desculpem mesmo, porque hoje eu tô bocejando demais da conta. Você sabe que às vezes eu bocejo fazendo vídeos, mas hoje tá demais da conta, porque eu tô realmente muito cansado. E aqui eu tenho esse outro order block e esse Fair Value Gap aqui. Tá? Esses são os pontos interessantes do ouro. Percebam que é o reteste desse fundo aqui. Tá? Então, nada mais forte do que essa zona aqui para um possível reteste de continuidade. É aquilo que eu falo, né, galera? O ativo está esticado, né? Já andou pra caramba. Agora está querendo fazer realizações aí, voltou para os 2.600. Né, 2.620, e ele tem caminho para baixo. Né? Olha só o tamanho da esticada que o ouro deu. Então, assim, eu tenho pontos importantes aqui, principalmente, ó, nessa região de reteste. Então, olhem, percebam o tamanho do alvo que a gente tem, né? Quando a gente olha. E por mais que a gente seja conservador, se eu for extremamente conservador e traçar uma FIBO aqui, eu ainda tenho um alvo de pelo menos até aqui nessa região aqui. Né? Então, assim, tem caminho para baixo. Só fiquem espertos, porque com certeza estamos aí numa realização do ouro e agora é ficar atento para tomar cuidado para não comprar aí, porque ele está realmente muito caro. Ainda mais fazendo essa perda de fundo aqui. Ó. Certo, turminha? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham todos aí um bom descanso. Opa! Um excelente pregão amanhã. Vejo os alunos na nossa aula ao vivo, ali a partir das 9h30, 9h40. Até mais, turminha. Um bom descanso a todos e até o próximo. Valeu!